Como alguém que tem tudo pode morrer sem nada? Hoje nós veremos como um homem rico, medíocre e egoísta pode escancarar os traços mais obscuros da sociedade e de nós mesmos. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi a obra que inaugurou o realismo no Brasil. E eu sei que essa palavra deve ter automaticamente desbloqueado memórias de aulas de literatura chatas que você tinha na escola. Porém, hoje você só precisa saber que esse movimento trouxe consigo um olhar objetivo e crítico da sociedade. Porém, Machado de Assis, esperto como ele faz essas críticas com base na ironia, camuflada em aventuras e reflexões que o Brás Cubas faz acerca de sua vida. Dar uma chance a essa obra te faz perceber muitas coisas ruins sobre a sociedade brasileira e até mesmo sobre o próprio homem, te motivando a refletir sobre você e a sua própria vida. Então, vamos lá descobrir mais um pouco sobre isso. Machado de Assis viveu no Brasil do século XIX, que já havia feito muita grana para os outros com base na cana, no ouro e agora entrava na onda do café. Tudo isso baseado no trabalho escravo. E por mais que o resto do mundo já tivesse engatinhando nas grandes fábricas fumegantes, utilizando mão de obra assalariada, tudo bem que em condições não lá tão agradáveis assim, o Brasil ainda era um país tomado pela escravidão. E obviamente a discriminação já havia se construído. Então é possível imaginar que um cara neto de escravos e epilético não teria muita gente na torcida dele. Além disso, existia uma pequena parcela da elite agrária imperial com money, e Brás Cubas era um, que nunca precisou mover nenhum dedo sequer para conseguir o pão de cada dia. Brás Cubas foi um cara rico, egoísta, um tanto covarde e que fazia qualquer coisa por mulher. Porém, como ele está escrevendo o livro depois de morrer, por isso Memórias Póstumas, nada o impede de manter um humor ácido quando vai contar a sua história. E ele pode falar o que ele bem entender sobre qualquer pessoa. Tanto é que a dedicatória do seu livro é feita para os vermes que o comeram. Ninguém mais seria digno dessa honra, principalmente nenhum humano. Para falar a verdade, ele nem mesmo tem a necessidade de agradar o leitor. Se o leitor quisesse agradar, que bem, se não, foda-se. O tom irônico é a marca da obra do Machado de Assis, e por isso o protagonista constantemente assume um pessimismo e um sarcasmo para refletir sobre o lado mais podre da elite da sociedade e dele próprio. E isso pode ser visto como uma crítica à realidade em que Machado de Assis vivia, mesmo que pelas entrelinhas. Por exemplo, nós temos a cobiça representada pela linda e interesseira Marcela, que amou o pobre Brás Cubas por 15 meses e enquanto ele tinha dinheiro para bancar os presentes que ele podia dar para ela. Também é possível notar como a escravidão estava enraizada na sociedade brasileira, como quando Brás Cubas está caminhando pela cidade e ele se depara com um escravo liberto que era sua propriedade durante a sua infância, há muito tempo atrás. E Brás Cubas tratava ele como se fosse um brinquedo de travessuras. Porém, naquele momento, depois de livre, o próprio já possuía um escravo também e o agredia sem dó nem piedade, mesmo tendo passado pela mesma situação momentos antes. Nesse caso, os dois eram vítimas desse sistema escravocrata construído no país. Durante o livro inteiro, o narrador, que é o próprio Brás, insiste em manter um diálogo com a gente. E isso cria uma proximidade entre nós e ele muito grande a ponto de nos identificarmos com algumas atitudes do próprio, principalmente aquelas que são baixas, que são vis. Até porque, vamos concordar, todos nós temos um lado ruim. E o cara tem um olho tão bom para isso que ele deduziu leis sociais que estariam presentes em todos nós, os humanos. E de todas elas, sem dúvidas uma que merece destaque é a lei da equivalência das janelas. Ele descobriu essa lei pouco tempo depois de Virgília, o seu grande amor da história, uma moça bonita, cheirosa e casada, chegar no Rio depois de um longo tempo que ele não via ela. Eles se encontraram em alguns bailes e aí conversa vai, conversa vem, aquela valsa toda, e a malícia logo subiu para a cabeça do Brás, ao mesmo tempo que o chifre começava a apontar na cabeça do marido dela.
Isso fez com que a consciência dele se sentisse sufocada, ficasse pesada. Porra, ele tá desejando a mulher do próximo. Parecia que a sua consciência estava em um quarto abafado com todas as janelas fechadas. Porém, logo depois, quando ele chega em casa, encontra uma moeda no chão, que não era a dele. E curiosamente, um caminhão de moralidade passa por cima do Brás Cubas. Então ele manda a moeda para a delegacia com uma carta pedindo pelo amor de Deus que encontrassem um dono dessa moeda. Curiosamente, de novo, esse ato de bondade fez com que a consciência dele estivesse arejada com um ar puro da moral, porque ele havia aberto outra janela. Assim eu, Brás Cubas, descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas, e estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Poxa, pode parecer viagem, mas quantas vezes nós não tentamos fazer algo moralmente bom logo depois de ter feito uma merda ruim só pra gente se sentir melhor? Isso pode acontecer com coisas bobas, como quando a gente faz uma criança chorar e dá um doce pra ela só pra ela calar a boca. Ou então quando estamos falando mal de alguém e depois de descascar a pessoa até não sobrar mais nada, a gente para e solta um "tá, mas quem sou eu pra julgar?". O ciclo continua sem você se dar conta, e quando você vai ver, você já machucou alguém que você gosta, mas você não tem coragem para chamar essa pessoa e tentar resolver as coisas. Então opta por compensar de alguma maneira fútil, usando um elogio, um presente ou qualquer coisa superficial que seja. É como se você estivesse mais preocupado com você mesmo e limpar sua consciência do que com realmente resolver o problema. Por isso a gente sempre retorna àquela velha história: o ser humano é egoísta. É possível notar a presença dessa lei ao longo da história nas atitudes do Brás, como quando ele se sentiu mal por ter dado uma mísera moeda de prata a um pobre homem que salvou a sua vida simplesmente, pois quando ele andava por aí em cima de um jumento, o bicho se irritou e jogou o Brás Cubas no chão. Só que o seu pé ficou preso no estribo, e quando o jumento já estava se preparando para arrancar e arrastar o desgraçado no chão até a pele dele ficar em carne viva, o rapaz apareceu e salvou a vida dele. Uma mísera moeda de prata não parece ser digna de um feito como esse, né? Afinal, o cara salvou a vida dele, e foi isso que o Brás Cubas pensou no começo. Só que depois ele refletiu um pouco e percebeu que o cara fez isso, ele agiu sem pensar em nenhuma recompensa, ele simplesmente fez no instinto. Então, pra que ele deveria dar qualquer recompensa pro cara? Não precisaria dar nada pra ele, no máximo umas 2 moedas de cobre que valiam menos que a moeda de prata. No final dessa reflexão, a sua consciência estava arejada e ele arrependido por ter dado tanto dinheiro pro rapaz. Então esse livro convida você a rever algumas das suas atitudes. E por mais que às vezes seja realmente necessário abrir mais janelas para nossa consciência respirar, é preciso ter cuidado com as consequências que algumas ações vão causar. Ao longo de sua vida, Brás Cubas sempre teve a noção do quanto ele era privilegiado, do quanto ele realmente tinha nascido com o c virado para a lua. Porém, quando ele narra sua história, ele também admite o quanto foi medíocre. Medíocre no sentido de que ele tinha tudo para ser um cara foda, excepcional, mas ficou no mais do mesmo. Como no capítulo 24, em que ele reconhece que só se preocupou em aprender as coisas da universidade de forma superficial, decorando algumas citações e outros conceitos para usar e fazer as pessoas ficarem assim. Ele queria saber mesmo era de mulher, de Virgília, que por sinal era de outro cara, perdendo anos de sua vida em encontros às escondidas. Só que quando ele começou a se cansar dessa putaria sem fim, já era tarde. E tudo que restou pra ele foi a ideia de um remédio que ele queria lançar e uma filosofia do seu amigo, que ele herdou. Só que é papo pra outro vídeo. Um homem rico, sem um cargo importante, sem família, um potencial desperdiçado. Um cara medíocre. É muito fácil ler esse livro, cara, e se sentir desconfortável e com medo. Afinal, como saber que nós não seremos um Brás Cubas da vida? E se nossas expectativas no final não passem disso? Essa sensação esquisita acompanha muita gente,
principalmente aquelas pessoas que estão fazendo a transição da adolescência para a vida adulta. Nessa fase, a gente recebe uma carga muito grande. A gente é obrigado a pensar em procurar emprego, a entrar numa universidade, a pagar contas, a morar sozinho, ser alguém na vida. São tantos objetivos juntos que parece que eles estão mais longe do que a web namorada do seu amigo estranho. A pressão constante está muito mais viva agora, porque hoje em dia se exige muito mais das pessoas e mais rápido. A necessidade de ser alguém produtivo é muito pressionante, e não é à toa que mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão em todo o mundo. Sendo assim, é de extrema importância que a gente estabeleça metas que possamos quebrar e bater constantemente, para que a gente tenha a sensação de que estamos cada vez mais próximos do objetivo final. Mas também não precisa ficar louco de pedra se cobrando direto para que a gente faça tudo na mesma hora. Então, se você está pensando em se preparar para o Enem 2024 e tem dúvidas sobre como vai começar a estudar matemática, olha só, para te ajudar, já tem um vídeo prontinho para você, é só clicar. No mais, fica aí a recomendação para que você dê uma chance ao Pobre Brás. Ler essa obra é uma experiência única e nenhum vídeo jamais vai se igualar à grandiosidade dela. Tenho certeza que você vai se divertir com essas peripécias que ele aprontou ao longo da vida dele. E não desista do que você quer. Desista, persista. Vai com tudo, para que o último capítulo da sua vida não seja feito de negativas. Se você gostou, deixa um like aí que já vai me ajudar pra caralho. E comenta alguma vez em que você fez alguma coisinha boa só pra poder livrar sua consciência de uma coisinha ruim que você tenha feito antes.